Muito boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Boa noite aos nossos irmãos queridos. Boa noite a todos os nossos irmãos queridos. Boa noite a todos. Segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Nosso programa O Homem Espírita, de número 14. Exatamente, nosso Homem Espírita de número 14. Graças a Deus, gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente conosco, gratidão aos nossos guias e mentores, aos nossos irmãos, primeiramente aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, desse projeto aqui conosco, para nos instruir, nos inspirar nessa nossa caminhada. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos os irmãos que são conduzidos até aqui, convidados a estarem aqui presentes conosco para esse momento de estudo, esse momento de reflexão, esse momento de oração, de conexão com as obras da doutrina espírita. Gratidão pela Associação Espírita Caritas nos conceder esse momento, esse espaço, para que a gente possa promover o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento moral, para que a gente possa estar mais fortalecidos, para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades, a nossa jornada, as nossas provas e expiações. O nosso propósito com o programa O Homem Espírita é conhecer um pouco mais da doutrina espírita, conhecer um pouco mais dos trabalhos da doutrina espírita, principalmente as obras básicas da doutrina espírita. E nós estamos já há alguns programas fazendo a leitura comentada sobre o Livro dos Espíritos. Importante salientar que eu sou trabalhador aqui da Associação Espírita Caritas, com muito prazer, e que nós não somos estudiosos profundos da doutrina espírita. Não sou nenhum doutor da lei, não sou nenhum tradutor de línguas, de línguas gregas ou latinas, não sou nenhum mestre ou doutor na doutrina espírita. Sou um apaixonado pela doutrina espírita, sou um trabalhador que passa pela reforma íntima e tenho na doutrina espírita a minha revelação, o meu consolo, para que eu possa estar mais preparado e enfrentar as nossas provas e expiações. Então é importante salientar isso, Importante salientar. Eu gosto de colocar isso em todos os programas para poder quebrar qualquer expectativa, de acreditar que talvez a gente seja um estudioso profundo da doutrina espírita. Eu sou um apaixonado pela doutrina espírita, claro, faço as minhas leituras, faço os meus estudos e trago para cá a minha visão de mundo, trago para cá a minha percepção, trago para cá o meu jeito de ver todo esse movimento, E faço sempre uma comparação com o comportamento que nós poderíamos ter para enfrentar melhor as nossas dificuldades. Então é importante a gente salientar isso sempre no início. Perdoe. É importante a gente salientar isso no início, para que a gente possa quebrar já no início toda e qualquer expectativa maior que possa existir com o nosso nome. Então estamos trazendo para cá a nossa vivência, estou trazendo para cá a minha reforma íntima, estou trazendo para cá a minha maneira de ver, de traduzir o ensinamento da doutrina espírita para nós, ok? E compartilho com vocês
né, esse meu propósito, que é de levar essas informações para o maior número de pessoas possível, para que a gente possa ajudar as pessoas também nas suas reformas íntimas. Não é assim? No nosso último encontro, nós, como eu tinha dito já, nós estamos lendo aqui, fazendo uma leitura compartilhada, uma leitura comentada do Livro dos Espíritos, né? Estamos aqui já no livro 2º do Livro dos Espíritos, ok? Estamos aqui no livro 2º do Livro dos Espíritos. Chegamos aqui na escala espírita, ou seja, a escala dos níveis, né, de evolução dos espíritos. E paramos aqui na questão número 101. Então nós fizemos a leitura comentada até a questão número 100 aqui do Livro dos Espíritos. Então eu vou retomar aqui o finalzinho, né, do nosso encontro da última segunda-feira, que foi a questão número 100, né, para chamar a atenção de como é que se constrói, ou de como é que é percebida, como é que é vista, né? Não como é que se constrói, mas como que Allan Kardec, juntamente com os espíritos, né, benfeitores, com os espíritos codificadores que o auxiliaram, como é que eles então elaboraram essa escala espírita, essa escala de níveis espirituais, né? Então é importante a gente entender esses pormenores, entender esses detalhes, até mesmo para a gente poder se perceber onde que nós estamos. Nós, enquanto espíritos. A gente sempre tem batido nessa tecla, a gente sempre tem insistido nessa condição. Nós precisamos de nos desenvolvermos com o olhar espiritual. Toda a lei que o Mestre Jesus nos traz, por meio do Evangelho, por meio da doutrina espírita, por meio de todos os textos que nos chegam, por meio de todos os demais doutrinadores, os estudiosos, os textos, os livros, não é? De todos os autores, de todos os espíritos, qual é a lei que o nosso Mestre Jesus nos traz? A lei do amor, não é? Mestre Jesus, quando esteve na Terra, ele veio trazer exatamente essa condição para nós. Ele, enquanto Messias, ele, enquanto transformador da lei, ele não veio eliminar a lei antiga. Ele veio explicar a lei de uma maneira mais harmoniosa, de uma lei mais amorosa, de uma lei menos punitiva. Então, o grande contexto que nós precisamos estar sempre em mente é isso. É que, primeiro, nós somos espíritos em evolução. Segundo, quem escreveu, quem ditou todos os textos, não é, da Boa Nova, para os evangelistas, para Paulo Apóstolo, quem ditou toda aquela história que hoje nos chega? Foram os espíritos benfeitores. Então esse é o segundo elemento importante. Primeiro, entendemos que nós somos espíritos em evolução. Segundo, entender que os espíritos benfeitores escreveram toda a literatura, né, cristã que nós temos acesso. Entender que nós, então, precisamos de evoluir nessa percepção espírita, nessa percepção do olhar espiritual. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, quando nós olhamos para alguém, seja lá quem for, não de maneira conveniente, mas em todas as circunstâncias, nós olhamos não para um ser humano que tem uma só existência, que tem uma existência que se limita do berço ao túmulo. Não, nós estamos olhando para alguém que já existiu várias existências e que está aqui ainda nessa Terra num processo evolutivo.
não é? A gente tem dito isso muito, várias vezes, a gente tem batido nessa tecla. Eu não sou César de Aquino, eu estou César de Aquino nessa existência. Eu sou um espírito milenar. A gente brinca, né? A gente costuma brincar, mais ou menos 7.000 anos, não é? Então, pelas informações que a gente vem tendo, né? Então, nós somos espíritos antigos. Eu, você e todos que estão aqui nos acompanhando, encarnados e desencarnados, são espíritos em evolução. Então, são elementos importantes para que a gente possa entender, né, um pouco mais da doutrina espírita. Quando o Mestre Jesus pede que nós amemos os nossos inimigos, por que ele está dizendo isso? Por que ele está nos pedindo isso? Ele está dizendo, olha, do outro lado tem um espírito em evolução. E se ele está evoluindo, ora, é porque ele tem as limitações e as imperfeições dele. Como nós também. Nós temos as nossas imperfeições, nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas vicissitudes, nós temos as nossas dificuldades. Por isso nós estamos aqui no planeta Terra. Por isso nós estamos aqui passando por isso ainda, não é? Nós temos o nosso orgulho, temos a nossa vaidade, temos o nosso egoísmo, temos a nossa falta de paciência, a nossa intolerância, a nossa falta de prudência. Nós temos tudo isso para poder exercitar isso aqui agora. Nós estamos aqui nesse processo evolutivo. Cometemos os nossos erros ainda, cometemos as nossas imperfeições. O nosso martírio são, como diz Hernandes Dufour, é a nossa própria inabilidade de administrar as nossas imperfeições. Esses são os nossos martírios. Quanto mais orgulhoso, mais frustrado, quanto mais frustrado, mais ansioso, quanto mais ansioso, mais depressivo. Então nós estamos aqui por causa disso. Então é importante nós olharmos para isso. Por que eu estou dizendo isso agora? Por que eu estou trazendo isso para vocês agora? Nós paramos na questão número 100 no nosso programa passado, a escala espírita. Então nós entendermos isso, né? Por isso que eu estou trazendo esse preâmbulo aqui, por isso que eu estou trazendo essa primeira introdução, para que a gente possa realmente entendermos isso, aceitarmos isso e trabalharmos em função disso. É claro, evidente. Por que nos desenvolvermos intelectualmente? Por que nos desenvolvemos moralmente? Para que a gente possa avançar, para que a gente possa avançar nessa evolução. Senão nós não avançamos. E principalmente avançar na evolução moral. Não significa que evoluirmos intelectualmente garantimos a evolução moral. Muito antes, pelo contrário. Nós precisamos de evoluir intelectualmente e evoluir moralmente. No entanto, é a evolução moral, principalmente aquilo que nós trazemos no nosso pensamento, as nossas conexões, as nossas sintonias através dos nossos pensamentos, é que nos vai levar a avançar de maneira mais ágil ou não nesse processo evolutivo. Então é trabalharmos essas nossas condições mentais, trabalhar essas nossas formas de pensamento, trabalharmos as nossas crenças, para que a gente possa evoluir de maneira mais consistente nessa jornada, nessa trajetória. Então, alguns elementos importantes ditos na questão número 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos baseia-se no grau de seu adiantamento. Então, quanto mais adiantado, mais avançado. E o que define esse adiantamento? A qualidade e as imperfeições que foram deixadas para trás. Então, a sua qualidade de pensamento, a sua qualidade de sentimento e a quantidade de imperfeições que já foram levados para trás, já foram curadas. E qual que é o centro, qual que é o cerne? O pensamento. O pensamento é pelo código do pensamento nosso, é pelo código central do nosso pensamento que nós vamos conseguir alcançar essa evolução. Então, olha só.
Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais. Na última, os espíritos imperfeitos. O que caracteriza? O que caracteriza os espíritos imperfeitos? A predominância da matéria sobre o espírito. Quanto mais materialista, mais orgulhoso. Quanto mais orgulhoso, mais inclinado ao mal. Então, olha só, condição primária para os espíritos imperfeitos. Materialismo, quanto mais materialista, mais orgulhoso. Orgulho e a inclinação ao mal. Ok? Essa é a condição básica para a classificação dos espíritos imperfeitos. Espíritos de segunda ordem. Predominância do espírito sobre a matéria. Então, de segunda ordem, já estão despojados da matéria. Já não é mais materialista. Não tem mais essa... não está mais garrado ao materialismo. E olha, gente, materialismo não é só matéria, não, tá? Não é só apego à matéria, não. Ok? É tudo aquilo que nos leva à materialidade. Então, pensar sobre isso também, não é? É uma condição. Lembra, o cerne é o pensamento. Ok? Então, espíritos de segunda ordem, conexão com a materialidade. Perdão. Segunda ordem, conexão com o espírito. Então, o espírito prevalece sobre a matéria. E o orgulho? Esse já deixou de lado e nós temos o sentimento, o desejo de querer o bem a todos no coração. Desejo do bem. Desejo do bem. Amar aos inimigos. O que significa amar aos inimigos? Não é abraçar o inimigo, mas é não desejar o mal a ele. Isso já é amar os inimigos. Ok? Caridade, benevolência, indulgência, perdão às ofensas. Não é isso? Então é ter o desejo do bem no coração. Espíritos de segunda ordem. Espíritos de primeira ordem. Espíritos considerados espíritos puros. Aqueles que alcançaram o supremo grau da perfeição. Ou seja, aqueles que não precisam nem pensar sobre isso mais. Né? Bom, então já fica claro para nós, já fica claro e evidente para nós o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Quem somos nós? Quem somos nós? Que tipo de espírito está aqui na Terra em evolução? Não sendo aqueles que estão em missão, que são os espíritos puros ou os de segunda ordem, estes ainda, alguns, estão destinados a estarem aqui para nos auxiliarem. Ok? Estão em missão, porque eles não precisam mais. Não precisam mais de estar aqui. Quem está aqui nesse planeta Terra, pisando no planeta Terra? Eu, você, todos nós. Sim, é isso mesmo. Espíritos de terceira ordem. Por isso, nós trabalhamos o nosso processo evolutivo. Precisamos de acelerar essa caminhada. Precisamos de acelerar essa caminhada, gente. Pelo amor de Deus, vamos dar as mãos, vamos juntar e vamos correr com esse trem. Por quê? O planeta Terra está saindo do planeta de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Por isso essa dificuldade. Vamos acelerar esse negócio, gente. Pelo amor de Deus, acelera. Acelera. Porque senão, muitos não encarnarão mais no planeta Terra, gente. Vamos acelerar, vamos correr, para a gente poder voltar para cá. Não é? Quem sabe a gente, né, se encontrar aqui junto de novo, para a gente continuar evoluindo aqui, pelo menos. Não é assim? Porque senão, queridos, nós vamos para outros orbes. Sim, nós vamos para outros lugares. Meu Deus do céu. Vamos acelerar esse trem.
Espíritos de terceira ordem. Você tá brincando, né? Você tá rindo? O negócio é de chorar. O negócio não é fácil, não. Ô Deus do céu, vamos embora. Vamos em frente. Vamos lá, olha só. Caracteres gerais. Terceira ordem. Questão 101. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância. Orgulho. Egoísmo. E todas as más paixões que lhe são consequência. Tudo aquilo que a gente não consegue educar na gente. Tudo aquilo que você não consegue educar no ser são más paixões. Tudo aquilo que a gente não consegue educar na gente são as nossas más paixões. Precisa de ser educado. Precisa ser educado. E não tem outro jeito. É através das relações humanas. Não tem outra maneira. Não adianta esconder a caverna. Não adianta. É pelas relações humanas. Existem três sistemas, existem três ambientes, três sistemas que interferem de sobremaneira no nosso processo evolutivo. Primeiro sistema, família. Segundo sistema, trabalho, ou, se forem as crianças ainda, os adolescentes, escola. Ok? Segundo sistema, trabalho ou escola. Terceiro, amigos. E daí para frente tem outros vários. Estes três sistemas são sistemas que interferem de sobremaneira no nosso processo evolutivo. Qual é a saída? Criarmos um ambiente favorável ao nosso processo evolutivo. Criar o que Napoleão Hill chamava de mastermind, ou seja, uma mente mestra. Ou seja, você precisa de se envolver, se conectar com um ambiente que promova você ter pensamentos evolutivos. Essa é a saída. Esse é o segredo do processo. Percebe? Senão você fica envolvido nesses sistemas que não te trazem para um processo evolutivo. E aí você entra num ritmo alienado. Você entra num chamado ritmo hipnótico de alienação. E aí dana tudo. danou tudo. Percebe, gente? Então, processo. Processualmente, encontre um ambiente favorável para que te traga para um processo evolutivo. Conecte-se com movimentos que te promovem para um processo evolutivo. Senão, você fica influenciado por esses sistemas e aí você não desenvolve da maneira que precisava de ser desenvolvido. Resposta dos espíritos. Características gerais. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, olha só. Deus está intuindo o tempo inteiro em nós. Ele intui, ok? Nós temos o livre-arbítrio, ele não interfere, mas ele intui. Nós temos os nossos anjos da guarda, nós temos os nossos guias e mentores espirituais, todos nós temos, tá? Não é só alguns, não. Todos. Segundo alguns estudos, são mais ou menos, aproximadamente de 800 a 1000 espíritos envolvidos na sua história. Então todos nós temos anjo da guarda. Todos nós temos o seu anjo da guarda. Todos nós temos os seus guias e mentores espirituais. Todos nós temos os nossos irmãos benfeitores que se envolvem com a nossa história. Temos os nossos irmãos espirituais, a nossa família espiritual. Aquela, né? De onde a gente vem junto, os nossos ancestrais, etc. Todos nós temos. Todos esses são prepostos do nosso Mestre Jesus. Não? São prepostos de Deus na nossa vida. Para nos
ajudar. Por isso a gente precisa de se conectar com eles. Sintonia, de novo, centro, pensamento. Nós precisamos de sintonizar com eles. Nós precisamos de sintonizar com eles e nos mantermos sintonizados. Para que você se mantenha sintonizado para você poder evoluir, voltamos ao raciocínio anterior. Para que você mantenha-se conectado no processo evolutivo, você precisa de um ambiente que te promova isso o tempo inteiro. Senão você perde a sintonia. Nós vamos para casa, nós vamos para o trabalho, nós vamos para a rua, nós vamos para o encontro com os amigos, nós vamos para a atividade física, nós vamos para um monte de lugar. E para todos os lugares nós temos lá os nossos irmãos que não são bem evoluídos, irmãos ainda pior do que nós, que estão ali nos esperando, nos aguardando a nossa sintonia para interferir nas nossas más paixões. É exatamente ali que eles interferem, na nossa fraqueza. Eles interferem justamente lá nas nossas más paixões, na ignorância, no orgulho, no ego, na vaidade, na falta de paciência, na falta de tolerância. Eles interferem ali. Então, o que nós podemos fazer? Criar um ambiente diferente. Você se conectar com um ambiente diferente. Você se conectar com informações diferentes. Você se conectar com um ambiente, principalmente um ambiente mental diferente. E aí é claro, não é? É claro que essas outras circunstâncias nos ajudam. Dormir bem, tomar muita água, alimentar melhor, atividade física, etc. Mas fora isso, que é a parte material, nós precisamos de estar com o pensamento conectado em coisas importantes para nosso processo evolutivo, criando um ambiente mental para que você possa evoluir, para que você possa acelerar esse processo evolutivo. O que é difícil, desafiador para nós, mas essa é a saída. A intuição de Deus não para. Nós temos uma galera em torno de nós, de prepostos, à nossa disposição, para que a gente possa evoluir. Não são todos essencialmente maus. Em alguns há mais de leviandade, de inconsequência e de malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem nem bem nem mal, porém só por isso que não fazem o bem denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. Temos muito assim. Eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Tem muitos inteligentes. Muitos. No entanto, aliam-se à maldade, utilizam a inteligência para outras coisas. Por isso que é importante a gente entender isso, né? Por isso que é muito importante nós termos esse entendimento. O desenvolvimento intelectual não garante a minha evolução moral. A evolução moral garante o meu processo evolutivo. O meu desenvolvimento intelectual não garante o meu desenvolvimento moral. Mas o meu desenvolvimento moral garante o meu processo evolutivo. Agora, nem por isso a gente deixa de desenvolver intelectualmente. Não se coloca o alqueire debaixo do... né? Não se coloca a candeia debaixo do alqueire. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dele nos dar senão noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela linguagem. Todo espírito que em suas comunicações, o seu caráter revela pela sua linguagem. Todo espírito em suas comunicações revela um mau pensamento. Pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento, olha aí, presta atenção. Por conseguinte, todo mau pensamento
que nos é sugerido, e nós recebemos sugestões o tempo inteiro. Queridos, irmãozinhos para nos dificultar a vida não falta. Mais do que esses que nós podemos ver. Queridos, são muitos, mas muitos. Muitos. E estão em todos os lugares, inclusive aí, à nossa espreita. Todo mau pensamento que nos é sugerido nos vem de um espírito dessa ordem. Isso é uma afirmação, ok? Dos espíritos aqui codificadores. Então, toma atento disso. Todo mau pensamento é sugerido por espíritos dessa ordem. Espíritos de terceira ordem. Veem a felicidade dos bons e essa visão é para eles um tormento incessante. Não querem que você esteja feliz. Entendeu? Entendeu? Gente, entenderam? Estão entendendo? Não quer você feliz. Quer você magoado, quer você depressivo, quer você no canto, quer você chorando, quer você não envolvendo com ninguém, quer você aí, se maltratando. Quer você isolado. É isso que eles querem. É a sugestão deles. É o ritmo hipnótico da alienação. Percebem isso, gente? Gente, toma atento disso. Toma atento disso. Todo mau pensamento que nos é sugerido nos vem de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons e essa visão é para eles um tormento incessante. Imagina alguém do outro lado, olhando para você feliz e achando ruim. E ele vai e interfere. Ele vai e interfere nos seus pensamentos. Gente, para que isso? Bobagem. Fica quieto em casa. Fica lá isolado. Para que você vai ligar para o amigo? Não vai não. Né? Para quê? Não faz isso. Não é? Para que você vai ler um bom livro? Não é? Para que você vai se conectar com uma boa música? Para que você vai fazer meditação? Bobagem, gente. Faz meditação. Ficar meditando. Bobagem é essa? Para quê? Né? Funciona assim. Eles ficam aí na sua cabeça. Não é? Fica aí no seu ouvido. Para quê? Nada. Para que você vai acordar cedo? Não, dorme mais. Fica na cama. Não é? Não, para que você vai sair? Bobagem, sabe? Vai ver que é povo. Não é? Assim, você vai sair, vai dar uma volta. Pra que bobagem? Não, vai fazer isso não. Você vai ver que povo não presta. Não é assim? Você vai. Pra que você vai no centro? Que povo lá tudo é. Né? Tudo aquilo lá é farsidade danada. Não é? É assim. Fica no seu ouvido o tempo inteiro. Fica no seu ouvido o tempo inteiro, te magoando, te trazendo para baixo, exercitando o seu orgulho, o seu ego, a sua vaidade. Oh, meu Deus do céu. É complicado isso. É complicado a gente ter noção disso e a gente dá ouvido. A gente dá ouvido. Oh, Deus do céu. Meu Deus do céu. Porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Inveja, todas as angústias. Todas. Eles experimentam todas as angústias. Imagina. Todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal. E essa impressão, frequentemente, é mais penosa que a realidade. Fica impressa no coração, no pensamento, principalmente no pensamento destes irmãos. Fica impressa. Por isso nós exercitarmos aqui, na vida corpórea, uma força de pensamento melhor. Porque senão, depois que formos embora,
É isso que nós levaremos depois. Nós levaremos essas impressões no nosso pensamento. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que fizeram os outros suportarem. E como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Porque a impressão fica lá. Então, a sensação que eles têm é que isso é eterno. Deus, para os punir, quer que eles creiam assim. Que coisa doida, não é? Não é assim, não. Eles acham que é. Eles acham que Deus pune. E o nosso Deus, gente, nosso Deus é um Pai amoroso e justo. O nosso Deus é um Deus da lei de causa e efeito. Ação e reação. Não é? Então, se eles tiveram isso, eles precisam de passar por um período, como todos nós. Nós estamos aqui passando por um período. Agora, nós precisamos de estar atentos e lúcidos a respeito disso, para que a gente possa, então, exercitar o contrário. Exercitar o amor, a caridade, tudo aquilo que nós já sabemos dentro da doutrina espírita. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. Então, dentro da terceira ordem, existem 5 classes principais. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos desleais, fomentam a discórdia. Olha só, gente. Olha a ferramenta deles. Olha as ferramentas deles. Canal, pensamento. Como espíritos dão conselhos desleais. Então, se você tem esse tipo de pensamento, já se conecta nisso. Se você tem esse tipo de pensamento maldoso, se conecta nisso. Não é seu. Não é seu. Ora, por que não é seu? Porque o seu pensamento, não é? Lembra-se, você é inteligente e puro, você tem a centelha divina dentro de você. Nós temos o nosso espírito perfeito. Então, se você está sendo induzido, se você está tendo esses pensamentos, não são seus. Está recebendo influência. Se você está conversando com alguém e alguém te diz isso, esteja atento. Aquele irmão está sendo influenciado. Agora, gente, pelo amor de Deus, não bate nas costas dele e fala isso, que você não diz isso para ele assim não, tá bom? Senão você vai arrumar uma discórdia tremenda. Calma, ó, cautela, tá bom? Lembra da vovó? Lembra da vovó? Cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Não vai virar para o outro, né? Para o seu irmão aí, não vai virar para o seu amigo. Você está sendo influenciado por mau espírito. Você está falando mal do outro, você está sendo desleal. Não faz isso não. Doses homeopáticas, calma, ore por ele primeiro, viu? Ore por ele, escuta, não deixa te influenciar, né? Porque vai ter outro irmão também que vai estar tentando te influenciar, e aí vocês vão discutir, né? Aí um vai fortalecer o outro, o comentário do outro. Lá, sabe aquela coisa? Né, de alguém chegar perto de você e falar, nossa, sabe aquela pessoa? Não, mas aquela pessoa assim, sabe? Aí você fala, nossa, é mesmo. Nossa, é mesmo, eu vi ela. Nossa, você viu o Instagram dela? Que, nossa, que coisa boa que dá. Você viu ela mostrando isso? Se você entrar nesse diálogo... Se você entrar nesse diálogo, fica tranquilo. Vocês estão sendo influenciados por esse tipo de coisa, por esse tipo de irmão, tá bom? Então é esse, ó, de 10, esses caras estão lá, ó, na 10ª classe, tá bom? Ligam-se a caracteres bastante fracos para cederem às suas sugestões, a fim de os prejudicar, satisfeitos por poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Quando nós estamos passando pelas nossas provas e expiações, que nós estamos em dificuldade, que nós estamos em sofrimento, em angústia, não é? Nós estamos com o coração angustiado, não é assim? É ali, naquele momento de fraqueza, que aí eles fortalecem essas sugestões
de maldade, não é? Nas manifestações, reconhece-os pela sua linguagem, a trivialidade, a grosseria, das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar falando de maneira sensata. Não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por atrair a sua origem. Por traírem a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas. Outros os designaram sob o nome de demônios, gênios e espíritos do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem. Às vezes não é nem diretamente, é porque eles odeiam o bem. Eles veem alguém fazer o bem, eles vão lá e interceptam. Quase sempre entre as pessoas honestas são flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Queridos, atentos. Dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. 10ª classe. Espíritos de terceira ordem, 10ª classe. Espíritos de terceira ordem, 9ª classe, 103. Espíritos levianos. Espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente empregam-nos como fazem como os nossos servidores. Então existem espíritos superiores malignos, espíritos mais inteligentes, que utilizam desses menos inteligentes, mais ignorantes, para ficar fazendo essas travessuras. Entenderam como é que funciona? Sim, existem espíritos superiores maus. Aqueles lá da 10ª classe. Esses são superiores, mais inteligentes. Então eles, mais fortes, mais intelectuais, não é? Eles então comandam essas classes menores. Sim, existe isso no mundo espiritual. Claro que existe. Como existe aqui no nosso mundo material. Nós não temos gente assim? Nós não temos gente muito inteligente? Não é? Nós não temos gente muito inteligente? Oh, meu Deus do céu. Eu ia dizer uma coisa aqui. Eu ia dizer onde estão esses inteligentes, mas não vou poder dizer não. Aqui a gente não pode falar. Eu fui sugerido a dizer e já vieram os benfeitores. Não fala isso. Tá vendo? A gente precisa estar conectado. Nós precisamos estar conectados do lado bom. Porque já veio uma sugestão. Olha só.
Olha só como é que pode um negócio desse. Já veio uma sugestão para me dizer onde eles estão. Eu não vou nem dizer, você sabe onde eles estão, não é? A gente acabou de votar no monte agora, não é? E já veio outro, não fala, não pode ser, não pode falar, não pode falar. Não é momento para dizer isso. Percebe? Nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar atento, lúcido para essas coisas. Percebe? Sim, fica de um lado e do outro. Existe uma guerra lá do outro lado. Cada um querendo tirar o seu cadinho. É assim que funciona. É assim que funciona. Né? A batalha não dá nada. A batalha não é fácil, não. Nós precisamos de estar atento. Você está atento. Você precisa de estar com seus pensamentos fluindo num ambiente de alta, né? Num ambiente de alta vibração. Senão você cai na esparrela de entrar nas más sugestões. E é simples, gente, é sutil, eles são sutis demais. Eles são sutis. Percebe? E estão por todo lado. Então nós precisamos de estar atentos, nós precisamos de estar, a nossa frequência precisa de estar fluidicamente em alta vibração. Nós precisamos de estar conectados com a central universal da inteligência divina. Nós precisamos de estar conectados com a inteligência divina. Senão nós caímos na esparrela, a gente perde no caminho. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo que exprimem em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Questão 104. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir sobre as suas capacidades e suas luzes. Mas isso não é o mais frequentemente, senão um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, no meio dos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais se puderam se despojar. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, no meio dos quais percebe-se a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despojar. Questão 105, 7ª classe. Espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se a coisas deste mundo, de cujas alegrias grosseiras têm saudade. Então, esses que estão conectados aqui ainda, né? Conectados aqui ainda no alimento, nos prazeres mundanos, nas festas, né? Nas algazarras, na posse de coisas, né? Na posse de coisas, não é assim? Então esses que estão aqui ainda conectados com esse, né? Com essa matéria mais próxima de nós. Esses são os de sétima classe, espíritos neutros. 6ª classe,
questão 106. Sexta classe. Estamos aqui nos espíritos de terceira ordem, tá? Espíritos impuros. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam-se frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como as pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, agitação no ar, etc. Bater de porta, bate na parede, bate no chão, barulhos, né? Empurra objetos, né? Faz aqueles barulhos que a gente, né, observa dentro de casa ou fora, no trabalho, né? Esses. Parecem mais do que os outros, agarrados à matéria, são também bem materialistas, né? São mais materiais, né? Agarrados à matéria, parecem ser os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, seja que atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física. Fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam. Em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Estamos falando aqui dos espíritos elevados dentro dessa condição, tá bom? Não são os espíritos puros, não. Espíritos elevados dentro dessa condição. Quem desses aqui são os espíritos mais elevados? Se nós pegarmos na terceira ordem, na classe, né? Nestas classes, 10ª classe, 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, quem são os mais elevados? Não é? É o contrário. São os lá de 10ª classe. Esses são os mais prejudiciais, né? Esses são os piores, entenderam? Então esses são os espíritos mais elevados, mais aptos a coisas materiais do que as coisas inteligentes. Aqueles são os mais considerados os mais inteligentes, entendem? Ok? Perceberam assim? Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, se servem desses espíritos como auxiliares. Então olha só, perceberam? O que é importante nós salientarmos aqui? Primeiro ponto crucial. Próximo programa, nós entramos aqui nos espíritos de segunda ordem, os bons espíritos. Então aqui, o que é importante nós salientarmos aqui nesse momento? Extremamente importante. O cerne dessa questão. Formas de nós pensarmos. Como é? Pergunte para si mesmo. Como é que é a sua forma de pensamento? Como é que funciona o seu, que nós chamamos de mindset? Forma de pensar, mentalidade. Pergunte para você mesmo, observe você mesmo. Como é que é a sua forma de pensar? A sua forma de pensar é uma forma estruturada, sistêmica, sistemática. É uma forma organizada. É uma forma benéfica. É uma forma onde você exercita o desejo do bem. Você exercita o processo de evolução. Você exercita boas vibrações. A sua forma de pensar é pensar em coisas construtivas. A sua forma de pensar, o jeito que você pensa, aquilo que está lá dentro da sua mente, aquilo que ninguém vê, só você percebe, é pensar numa vibração bondosa.
numa vibração benfazeja? Como é que é a sua forma de pensar? A sua forma de pensar é guardar mágoa. A sua forma de pensar é guardar raiva, tristeza. Como é que é a sua forma de pensar? Observe isso. Preste atenção nisso. É o cerne dessa questão. Esse é o elemento mais importante desse nosso processo evolutivo. É você pensar no que você pensa. Quanto mais você construir essa consciência de si mesmo, mais você alcança uma percepção de si mesmo e pode então entrar num processo de evolução. Você pode se curar, você pode se educar, você pode trabalhar em si mesmo essas condições. Por que é importante isso? Primeiro, se a sua forma de pensar não for uma forma de pensar construtiva, não for uma forma de pensar benéfica, precisa de tomar muito cuidado. Por quê? Porque se for o contrário, você receberá mais influências de espíritos de terceira ordem. E isso vai ficar cada vez mais difícil para você. A sua evolução, o seu processo evolutivo, fica cada vez mais difícil. Fica cada vez mais danoso para você. Ok? Fica mais danoso para você. Não é? Então, se você consegue construir uma forma de pensar, lembra nosso comentário agora há pouco? Se você constrói um ambiente mental conectado com coisas boas, conectado com o processo evolutivo, conectado com oração, conectado com o evangelho, conectado com meditação, conectado com músicas boas, conectado com condições benéficas na sua vida, sem fugir, claro, sem fugir das relações humanas, não tem como fugir. Então, se você consegue construir esse processo, e é um exercício, é o nosso processo, é o nosso exercício diário e contínuo, para que você possa fazer isso, é um exercício. Como fazer atividade física, como andar de bicicleta, como andar de skate, como aprender alguma coisa. É um processo de aprendizado, você precisa de vivenciar isso agora. Precisa de você observar, pensar no que você pensa. Porque a partir daí você constrói esse processo evolutivo. Você precisa de se conectar com esse processo. Você precisa de se conectar com essa frequência. A frequência dos espíritos bons. Com os pensamentos bons. Desenvolver intelectualmente, desenvolver moralmente. Percebe? Você precisa de ter envolvido nesse ambiente, porque é muito sutil e rápido sairmos dessa frequência e partirmos por pensamentos maus, pensamentos difíceis, e aí a gente entra de novo naquele ritmo hipnótico alienado. Então nós temos que manter o nosso pensamento em bons pensamentos, em fé, coragem, esperança, no amor do Mestre, vibrando um pensamento, uma maneira, uma forma de pensar de maneira benéfica, de maneira construtiva, de maneira evolutiva. Ok? Esse é o cerne. Esse é o cerne desse nosso aprendizado de hoje. Pensamento. Pergunte-se, observe-se a todo momento como é a sua forma de pensar. Pense no que você pensa. Esse é o exercício. Pense nos seus pensamentos. Observe-se pensando. O exercício, né? Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora, ele insiste muito nesse exercício, né? Seja um observador de si mesmo. Pense nos seus pensamentos.
Como é que funciona? Como é que ele trabalha? Como é que você funciona mentalmente? Quais as emoções que mais exercem ali influência nos seus pensamentos? É o medo? É a raiva? A tristeza? A alegria? As 4 emoções básicas? Essas emoções combinadas, elas provocam um monte de outras emoções e uma série de outros sentimentos. Lembre-se nesse conceito que eu penso, eu sinto, que eu sinto, eu me comporto, e da maneira que eu me comporto, eu gero um resultado. Se eu quero mudar o resultado, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Então pense no que você pensa. Como é a sua forma de pensar? É uma forma benéfica ou é uma forma maléfica? Observe isso. Preste atenção nisso. Isso vai te fazer você transformar a sua vida. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos mentores espirituais, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo da guarda, gratidão a todos os nossos irmãos que foram conduzidos até aqui, nesse momento, para que nós possamos passar essa 1 hora juntos de estudo, de trabalho, de evolução intelectual e também desenvolvimento moral, para que nós possamos nos fortalecer. Gratidão, gratidão por esse momento de fortalecimento de todos nós, para que nós possamos nos envolvermos nessa vibração positiva. Que todos tenham uma semana abençoada por Deus, paz e bem a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração, um bom final de segunda-feira, uma boa semana e até segunda-feira que vem com o Homem Espírita.